Uma ótima tarde para todo mundo. Eu sou Daniel Morales e já estou aqui ao vivo no BMC Market. Aqui você fica por dentro de tudo que está mexendo com o mercado financeiro, as principais notícias repercutidas com o nosso time. Eu e o Felipe Nascimento vamos ficar aqui no debate com Alan Gani e Alexandre Cabral. E hoje também teremos a participação do Alex André aqui no nosso estúdio para participar da conversa com a Vitória Minato, que é a analista da Bendorf. Não perca daqui a pouquinho essa entrevista ao vivo aqui nos estúdios da BMC News. Não perca então daqui a pouquinho. Vai deixando aí a sua pergunta, tanto para a nossa convidada, como também para nós que estamos aqui. Então mande aí a sua pergunta para o Gani, para o Cabral e também até para o Alex e para o Felipe, que já estão por aqui nos nossos estúdios. É isso aí. Vamos lá, tem destaques, né? No dia de hoje, um dos dados mais aguardados de hoje era o payroll dos Estados Unidos, que teve aí a criação de 467 mil empregos em janeiro. O dado veio bem acima das expectativas dos analistas, que esperavam aí cerca de 150 mil novas vagas não agrícolas em janeiro. Por outro lado, a taxa de desemprego ficou em 4% no país norte-americano no primeiro mês de 2022. As estimativas do mercado previam que a porcentagem de 3,9% de dezembro seria mantida. E após o Banco Central Europeu ter mantido a taxa de juros, mas alertado sobre o aumento das pressões dos preços ao consumidor, a pesquisa publicada pelo BCE hoje mostra que a inflação na zona do euro ainda pode ficar abaixo de 2% no próximo ano. O levantamento da instituição estima uma inflação de 3% em 2022. Na última quarta-feira, a taxa anual de inflação ao consumidor da zona do euro atingiu a máxima histórica de 5,1% em janeiro, segundo dados da Eurostats. A B3 atingiu 5 milhões de contas de investidores em renda variável em janeiro. As pessoas físicas já representam 17% do total de recursos investidos em equities, chegando aí a um total de 501 bilhões de reais no mercado brasileiro. O número de investidores em renda fixa também avançou, chegando aos 10 milhões de CPFs em dezembro de 2021. Bom, vamos ver como é que estão agora os números do mercado nesse momento. Eu começo primeiro dando os números lá de fora e depois compartilhando aqui a minha tela dos números do Brasil. Primeiro vamos aos índices lá de fora, começando aqui com o Dow Jones, que nesse momento está com queda de 0,35%, S&P 500 com alta de 0,04%, mas já mais próximo aqui da estabilidade. E também Nasdaq agora subindo 0,58%. Vamos ver como é que está a Europa que já fechou, né? Mas vamos dar os números aqui da Europa. DAX na Alemanha, DAX que fechou com uma bela queda aqui, 3,22%. CAC na França ficou com queda de 0,76%. FTSE no Reino Unido ficou com queda de 0,10% e o índice Eurostoxx na queda de 1,29%. Vamos agora aos números do Brasil. A gente vê agora o Ibovespa agora subindo 0,27% aos 111.999 pontos. Você vê aí na tela nesse momento. A gente tem aqui os números negativos e os positivos, que eu sempre gosto de deixar aqui separados na tela para ficar mais fácil a leitura. Pão de açúcar aqui caindo agora bem lá em cima na tela, 5,30%. A gente tem Ezetec também caindo 5,09%. Idux 4,72%, BRF 4,69%. Olha o Grupo Soma aqui caindo também 4,93%. CVC também está recuando aqui 4,96%, BRF 4,63%. Qualicorp aqui caindo 4,45% e por aí vai. Tem várias aqui caindo, assim como a MRV, a Dexco, Magazine Luiza também, a Carrefour também caindo, recuando aí 3,89%. Dexco, Gol, tem Iguatemi caindo, tem também aqui Raia Drogasil recuando aqui 3,39%.
35%. Interbanco aqui, o Banco Inter, melhor dizendo, aqui tá 3,38% de queda nesse momento. Sul América também caindo aqui 2,87%. IRB, olha a IRB aqui caindo 2,71%. IRB, preferida aqui do Cabral. IRB. A Natura também recuando aqui 2,66%, Sul América, Pets, Cosan, Sabesp também caindo, a gente também tem aqui Cogna, Lojas Renner também caindo, Locamérica também, CPFL também recuando aqui 2,19%, também o BTGP Banco recuando também, por aí vai. Bom, os números positivos aqui do lado direito da sua tela, aqui do Profit Pro da Nelogica, a gente tem aqui Cielo em alta aqui de 6,39%, PetroRio com 6,24%, tem Braskem com 3,35%. 3R Petroleum aqui subindo 3,18%, agora 3,21%, Petri 4, 2,96% aqui. Petri 3 está um pouco abaixo aqui com 2,19%, Vale com mais 1,81% e Bradespar com 1,39%, por aí vai os números nesse momento aí do mercado. E o dólar agora está subindo 0,81% aos R$ 5,36. Pode voltar aqui para a gente, porque agora eu trago aqui para minha tela o meu boa tarde para o Felipe Nascimento, que também está aqui comigo ao vivo. Muito boa tarde para você, Felipe. Boa tarde, Daniel Morales. Boa tarde a todo mundo que está nos acompanhando. Pois é, você piscou e eu tô aqui de volta. Achou que eu tinha ido embora? Tá trabalhando, hein? Ó, nós aqui outra vez. Mas você não saiu daqui? Tem que trabalhar. Como diria Muricy Ramalho, aqui é trabalho, meu filho. Tá certo. Cabral até não olhou, não falou nada, achei que ia olhar. Vamos lá, vamos lá. Cabral hoje tá no meio do sanduíche. Ele tá quietinho, olha para um lado sou eu, o outro lado é o Gani. Quero só ver o que o Cabral vai fazer nessa sexta-feira. Tá quietinho aqui. Tá... O meu lado aqui já tá guardado para nossa visita, tá aqui, vamos dizer assim, isolado, para não ficar muito perto do Cabral, do Gani. Mas ela vai ter um espacinho. Tô falando com o marido dela agora. Segue o jogo. Vamos lá, vamos começar com as notícias aqui, começando então pela BRF, Felipe, que informou hoje que o percentual representativo da participação da gestora norte-americana BlackRock foi reduzido por conta do aumento de capital social da companhia. Com isso, a empresa dos Estados Unidos possui agora 3,95% do total de ações ordinárias emitidas pela BRF, percentual aí equivalente a mais de 40,19 milhões de papéis. Ainda de acordo com o comunicado, o aporte foi feito estritamente para fins de investimento e não visa alterar aí o controle acionário ou a estrutura administrativa da empresa. E a CSN confirmou a emissão de 500 milhões de dólares em notes. Os títulos têm vencimento em 2032 e vão pagar juros de 5,8% ao ano. As notes vão ser garantidas pela companhia, acrescentando que sua liquidação está prevista para o dia 8 de fevereiro. No documento, a CSN informa também que os recursos líquidos captados por meio da operação devem ser utilizados para a recompra de títulos representativos de dívida, com vencimento em 2026, em circulação no mercado internacional e para fins corporativos diversos, dentre eles, fins de gestão passivos. É isso aí. O BTG Pactual anunciou hoje um novo acordo com a Agência de Cooperação Internacional do Japão, de um repasse de 200 milhões de dólares, que vai favorecer pequenas e médias empresas no Brasil. Segundo o banco, a parceria vai ter como meta a representação feminina na força de trabalho e produtos que beneficiam as mulheres, além de empreendimentos de regiões menos desenvolvidas economicamente no norte e nordeste do Brasil. Com essa linha, o BTG Pactual já conta com 500 milhões de dólares captados e destinados a estas iniciativas. E o Grupo Pão de Açúcar disse num evento que a empresa projeta investir R$1 bilhão no Brasil nesse ano. Para isso, a empresa vai usar parte dos recursos obtidos na venda de 71 lojas ao Açaí e outros 17 imóveis ao fundo FI Sucepar Varejo.
estão previstos a conclusão da reforma de 185 lojas Pão de Açúcar, a continuidade da expansão do Pão de Açúcar e do Minuto Pão de Açúcar, além de aportes para melhorar a infraestrutura digital da empresa. É isso aí, Felipe, e a gente agora, só para dar o nosso boa tarde para o pessoal que está aqui no nosso chat, você que ainda não se inscreveu, se inscreva aqui no nosso chat, porque se inscreva no nosso canal, porque aí você pode participar também do chat. E não se esqueça, é claro, de dar aquele joinha, se você não deu o joinha aqui, aperte aí o joinha pra gente, que isso ajuda bastante aqui a dar mais visibilidade para o nosso canal e atingir também mais pessoas aqui para participar desse debate que a gente faz todas as tardes aqui na BMC. Então, tá na hora de chamar a todo mundo aqui que está presente. Então, hoje a gente traz aí a nossa trupe, além do Felipe Nascimento, Alan Gani e também o professor Alexandre Cabral. Boa tarde para vocês. Eu quero fazer uma mágica. Olha lá. Errou. Quase. Ó, deu asa ao Daniel. Olha isso, maluco. Eu Você é um passo sereno. pelo Gani e pelo Daniel e apareço aqui. Não, Nossa, Gani. eu senti alguma coisa. Ó, meu braço deu a volta no televisor, porque minha mão esquerda é essa. Boa tarde, Maluco, Alexandre eu tô Cabral. muito louco. Boa tarde, tudo bem com vocês? Sexta-feira, dia de dar aula até 11 horas da noite. Boa, bom dia, Gani. Bom dia, mais conhecido como boa tarde. Boa tarde, o Cabral é o David Copperfield, vocês lembram dele? Verdade. Lembro. Como é que é? Mr. M, né? Mr. M. Mr. M. Grande Mr. M. É isso E eu aí. quero mandar um abraço. Aqui não é o programa. da Xuxa. Quero mandar um abraço beijo pro pro meu meu pai, pra minha amigo mãe. Lucas, um dos caras mais feios que eu conheci na vida, que mora em Porto Alegre e tá vindo morar em São Paulo a partir de segunda-feira. Lucas, um abraço, meu amigo. O cara foi sócio da Nelógica, hoje ele não tem nada para fazer, abriu uma financeira. Então, Lucas, um grande abraço. Ele pediu aqui, senão ia chorar e me perturbar segunda-feira que vem. Então, Lucas, um beijo. Você tem um filho que, graças a Deus, não parece nada contigo, porque o moleque é lindo. Foco. Gani. Bora lá, vamos começar então. Ó, hoje a gente tem bastante coisa para fazer, para falar. Hoje a gente vai ter um quinto elemento, na realidade um quarto, né? Porque o Felipe vai embora mais cedo hoje. Mas Sextou. sextou Pô, mais eu tava cedo. falando, Moraes, tá trabalhando, bastante. Precisa, né? Mas não também. vou embora mais cedo, tem reunião depois daqui. Reunião Não, sexta. Quem foi que marcou essa reunião? Eu. Tá aqui, ali os parola, que mala. Tem do que inferno. trabalhar, Cabral. Tem que Você não Que vai trabalhar até mala. 11 horas da noite? Pô, mas hoje é sexta Onde aqui você pra vai dar aula vocês. hoje, Cabral? É que o meu curso é gigante. Não, mas você vai dar aula lá? Não, em outro lugar, que o curso A minha é grande. vontade de trabalhar também é gigante. naquela, cara. né? Ah, Não é sexta-feira? naquela. Marca a segunda. Não é naquela. Não. Ô, Cabral, é o Felipe que vai garantir o nosso salário do dia a dia. Ah, não é Nicole, não? Não, mas ele ajuda, poxa. Tá aí pra isso, né? Vamos lá, Eu tô ó, me sentindo mais alto. Deixa eu baixar a cadeira aqui. Mas Não, olha, daqui a sai pouco do o Felipe, Só baixado, o Felipe vou vai dar mudar pro espaço lado. pro Alex André, que vai estar aqui também com a gente. E eu acho que o Alex nunca esteve com todos nós juntos aqui. Coitado. Coitado. Eu já fiz muita live com o Alex André. E daqui a pouco também a gente vai falar com a Vitória Minato, que é analista da Bendorf, que o Cabral não vê a hora, né? Tá entusiasmado. E porque tem coisa legal para falar com ela, né? Não, Bom, porque... Não tem? Nada. Segue o jogo, Daniel Vamos, Moraes. vamos seguir, né? Vamos lá. Falar nisso, deixa eu baixar o negócio aqui da Arizo. Vamos lá, ó, a gente podia já falar, depois que a gente fala então de varejo, vamos começar falando do payroll, porque eu acho que era um dos mais importantes temas hoje durante o dia. Eu abri aqui o market falando justamente do payroll, que teve criação de 467 mil empregos em janeiro, mas os analistas eles esperavam bem menos, aí 150 E eu posso contar mil uma novas história? vagas. Diga. Não foi criação de 477, foi criação de 1 milhão de empregos. Porque mudaram muito novembro, mudaram muito dezembro. Então, do nada, surgiu 1 milhão de empregos.
Então não foi só uma mudança assim, mudaram um pouquinho, agora novembro. Não, mudaram pra caramba. Novembro, dezembro e janeiro foi uma pancada. 1 milhão de gente pra caramba, mano. É muita gente. Então, ok pelo fato de janeiro ter sido bom, sem dúvida. Todos os números de janeiro são positivos, mas a revisão de dezembro de 200 para 500 foi uma coisa absurda. Literalmente absurda. Muito grande essa diferença. E ou a ADP tá doidão, ou o Pierrot tá com drogas injetáveis. Porque como pode estar 200 e quanto hoje? 200 e? Não, que eu não anotei janeiro. Não, 200, 467. 467 positivo e o ADP menos 300. 700 mil de diferença. Alguém vai rever essa droga. Que pelo amor de Deus, vai ter uma conta erro assim na casa do caramba, mano. Existe um motivo, Cabral? Não Você sei. chuta Não aí? é metodologia para 700 mil. Se você me falar, outubro de 21, ADP mais 570, Pierrot mais 546, ok. Um é pesquisa domiciliar, o outro é carteira assinada, ok. 24 mil, mas 700 mil? Tem alguém muito doido aí. Tem alguém muito doido. O Will estava falando mais cedo da metodologia, né, Cabral? Mas 700 mil é muita metodologia. Que um exclui uma parcela, funcionários públicos principalmente, né? Mas 700 mil? Mas 700 mil nos 2 meses você tá pegando. Não, só janeiro. Só janeiro. Só janeiro. Porque vai de menos 301 para ADP para mais 400 mil do Pierrot. Se você pegar essas extremidades, dá 700 mil. É muita coisa. É que nem muito. Sabe o que me lembrou, Cabral? É que nem pesquisa para intenção de voto, né? Você ter a margem de erro. mas você tem uma margem... uma margem de instituto. mais ou menos 90%. Porque se você for pegar, por exemplo, o Ibope e o Datafolha, que são os mais famosos, né? Normalmente eles têm uma diferença muito pequena entre eles. Pelo menos é o que mostra. Mas tem outros institutos que dão aí valores absurdos, né? Então, será que a metodologia deles não é diferente? Não tira uma parte? Pô, mas 700, historicamente, você vai ver, que eu estou atualizando agora aqui. Já teve 200 mil, já teve 24 mil, já teve menos 26 mil, mas 700 mil É muita coisa, né? é muita. Então, do tipo, esperar fevereiro, esperar março para ver, é isso mesmo, sem revisão, ok. O Seguimos a ADP vida. tinha saído ontem, não foi? Quarta-feira, é sempre quarta e sexta. Então, peraí. Porque aquela história, a Pierrot não é a primeira sexta-feira do mês. A ADP é a primeira quarta-feira do mês. Pierrot é a sexta seguinte. O Cabral, o Felipe Dias Alves, ele fala assim, existe um lado negativo para isso? Talvez um impacto na inflação causada pela demanda? Sim, tanto é que o que aconteceu com a Bolsa lá fora? Afundou. E ontem eram 5 altas de juros, já estava se falando de 6. Nós estamos falando de 6 altas de juros. Então, já aumentou a quantidade de alta de juros. Então, vai. Assim, a notícia é boa, mas o day trade é ruim. Entendeu o que eu quis falar? A notícia é boa, Sim. mas pro day trade é ruim. Para segunda, terça, quarta, essa notícia pode ser maravilhosa. O Ganho falou isso. A notícia boa é ruim, a notícia boa tinha que ser boa, né, Ganho? Falamos isso de manhã porque qual que é a leitura? Dado super positivo de mercado de trabalho, não só esse dado, os dados de PMI também têm vindo acima do esperado, então mostra uma robustez da economia americana, da atividade econômica por lá. No mundo normal, a gente diria um ambiente de negócios mais favorável, o que impulsiona as empresas a venderem mais, a produzirem mais, etc. No entanto, hoje, com essa influência do Fed sobre a Bolsa, qual que é a leitura do mercado? Apesar do dado ter vindo bom, a leitura a economia está superaquecida, a economia está mais forte, não superaquecida, mas está mais forte do que a gente imagina. Com uma inflação alta, isso é combustível para o Fed
dar uma alta de juros mais elevada que o mercado espera, ou dar mais, como o Cabral agora falou, dar mais altas de juros, fazer um ajuste mais prolongado. Aí o mercado reage mal porque os prêmios na renda fixa sobem, fica mais atrativa a renda fixa nos Estados Unidos, porque isso penaliza o valuation das empresas pelo efeito do custo de capital, porque aquelas empresas que são muito dependentes de capital acabam sendo penalizadas. Então, neste mundo onde o Fed tem grande influência, o dado bom acaba sendo um dado ruim para o curto prazo. E eu acho, da minha cabecinha aqui viajando, que a gente ainda vai discutir em alguns programas aqui 0,5% nos Estados Unidos numa reunião. Sim. E eu falei, Cabral, eu falei isso de manhã, eu falei, talvez, tá todo mundo com 0,25, talvez agora já começa a recalibrar para meio. Já teve gente sinalizando isso, viu? Hoje de manhã, depois do payroll, viu, Cabral? Alguns analistas lá dos Estados Unidos já revendo. E teve gente que, é igual o que você falou, o pessoal vai na amplitude de um lado para o outro, né? Do céu à terra. Teve gente falando que o Fed já tem que dar logo de uma vez para acabar com os problemas. Não vai, né? Não, esquece. É que nem. Mas de 0,25 para meio, ok. Que nem com todo respeito, uma das pessoas que eu já assisti várias palestras absurdamente interessantes, que é o José Camargo da Genial, aquele 3% há 2 reuniões atrás, ou na última, não fazia sentido. O cara, para mim, é muito bom, mas acho que ele foi meio fora ali. Ao falar em 3, que nem falar em 1 agora, né? O impacto mundial é tão grande que volta para os Estados Unidos. Aí. O Felipe Lippe fala aqui, não sei se tem a ver já, mas fala assim, qual o desvio padrão indicado para essa diferença do ADP para o payroll? Não sei. Legal. Dá até para fazer estudo disso daí, pega a série histórica, né? E ver se é estatisticamente significante esse desvio. Dá pra fazer um negócio. Precisa de tempo. Mas além de tempo, tem que conhecer o modelo americano, porque, por exemplo, o nosso CAGED mudou no meio do governo Bolsonaro, né? Uhum. Então, você, às vezes, tem dificuldade de comparar o presente com o passado devido ao modelo. Então, tem que conhecer bem o mercado americano para ver se o modelo mudou no meio do caminho. Não é só Excel, né? O Excel é rápido, o problema é o modelo. Então, eu tentar fazer ganhe, não podemos estar pegando o número poluído. Né? Aliás, isso é um problema, né, nas séries de desemprego, que elas são descontinuadas, muda a metodologia, né? Lógico que estão mudando para melhor, para aprimorar a pesquisa, mas é difícil você, né, ter essa série histórica grande, né? Geralmente eles vão mudando para trás, mas vão mudando no decorrer dos anos. Tipo, mudou agora, aí ano que vem muda 19, aí daqui a 2 anos muda 18, daqui a 3 anos muda 17. Lembra, você tinha o desemprego mensal, aí depois na PNAD, depois passa a ser aquele desemprego com média móvel trimestral, né? Sai o dado mensal, mas pegando a média móvel dos últimos 3 meses, enfim. Ô, Daniel Morales, posso trazer uma notícia aqui para depois a gente repercutir? Porque hoje foi protocolada lá no Senado uma PEC dos combustíveis. O senador Carlos Fávaro, do PSD do Mato Grosso, ele colocou lá a PEC dos combustíveis. O impacto fiscal estimado é de cerca de 100 bilhões de reais. A da Câmara, que tinha sido protocolada, era entre 54 e 75 bilhões. Essa PEC, o que ela diz? Ela reduz os impostos sobre combustíveis e energia nos anos de 2022 e de 2023, sem nenhum tipo de compensação fiscal. Vale para o governo federal, estados, municípios e também para o Distrito Federal. Essa PEC inclui um auxílio de R$ 1.200 para os caminhoneiros, subsídio ao transporte público, além do aumento no Vale Gás. Além disso, o texto prevê o uso dos dividendos da Petrobras para o governo, né? Aqueles dividendos distribuídos ao governo. E aí, o que acontece? Essa PEC foi apelidada de PEC kamikaze, né, pelo Ministério da Economia, de acordo com algumas fontes, justamente porque com recursos para caminhoneiros, Vale Gás, redução de imposto, todo o pacote, esse impacto seria de 100 bilhões de reais, e aí seria um movimento suicida para o Ministério da Economia, justamente aí porque não teria de onde tirar esse dinheiro, justamente porque
o governo já está bastante sensibilizado ali com muito dinheiro que tem que colocar na economia. A gente viu aí PEC dos precatórios abrindo espaço, a gente vê algumas questões ali sendo discutidas para arrumar dinheiro, só que 100 bilhões sem nenhum tipo de contrapartida é muito complicado, né? É muito difícil. E aí, justamente essa questão, por isso que está chamado de PEC kamikaze, né? Seria um tiro no pé do governo. E tem uma outra questão, né? Já foi protocolada a PEC na Câmara, aí sem também compensação fiscal, seria entre 54 e 75 bilhões de reais. Tem essa do Senado, de 100 bilhões. E aí existe mais alguns projetos de lei que podem ser protocolados no Senado sobre combustíveis, que podem ser pautados aí no dia 15. Então são dois projetos que falam do preço dos combustíveis. Depois de conversas aí com o presidente Rodrigo Pacheco, um dos projetos vai criar uma conta de compensação com dividendos pagos pela Petrobras à União e um imposto de importação. O outro projeto de lei fixa um modelo de cobrança de ICMS. E além disso, né, são esses dois projetos de lei e ainda tem o terceiro, que é a PEC, a proposta de emenda à Constituição, ou seja, tem muita discussão ainda no Congresso Nacional a respeito de combustíveis. Como a gente conversou com o Eric aqui na quarta-feira, é a questão que está pautando o dia a dia dos parlamentares, Daniel Morales. É isso aí. Aliás, eu estava vendo aqui também, o Felipe, que justamente esse assunto que integrantes da própria equipe econômica estão chamando, além dessa PEC kamikaze, como você falou, de PEC da irresponsabilidade fiscal. Era tudo que a gente precisava, né? Era tudo que a gente precisava, né? Maravilha. Gani, Cabral, vocês têm algum comentário sobre esse assunto? Os parlamentares têm que fazer faculdade de economia, livro macro, manual de economia, né? Tá lá tudo no Mankel, não dá certo. Eu queria só ver um detalhe. O Valor de hoje falou que conversou ontem com o líder da PEC nos deputados, que foi protocolado ontem à noite, a PEC nos deputados, que não estaria somente diesel e gás, também estaria gasolina e álcool. Então, resumindo, a dos deputados é uma droga, a do Senado é um inferno. Uhum. Só isso. Ou seja, não adianta olhar para um lado ou para o outro, vai dar ruim. Vai dar rod. Essa ideia, né, que tem na sociedade que o dinheiro é infinito, né, de que... No teu caso no nosso não. Nos outros três é um pouco complicado. Essa ideia, no teu né? caso, ó, esse blazer aí. Ó. O seu esse semi-infinito. Esse blazer aí não fala português não, né, mano? Não fala, não. Não fala não, né? Aliás, Isso hoje... é Itália, de onde veio? Ou ele Paris. parla ou ele explica? Eu comprei esse aqui nos Estados Unidos. Estados Unidos, que pobre. Não, mas lá, mas lá E o vende Cabral as levantou, marcas de vira outros pra lugares. Eu tô conversando com ele Mas aqui. você tem que olhar para ele. Senão você fica só o É perfilzinho. brincadeira. E ficar na areba de 10 centímetros, né? Foco que isso aqui é o programa da família brasileira. Mas o que você ia falar? Não tem dinheiro infinito, Gani. Não tem dinheiro infinito. Não, as pessoas acham que dinheiro em si não é fruto da produção de bens e serviços, então, né? Basta aumentar. Eu sempre trago um exemplo que é o seguinte: se aumentar gasto fosse a solução para resolver desenvolvimento econômico, pobreza, a Argentina, a Venezuela seriam os países mais ricos do mundo. Ponto final. Se aumentar gasto fosse problema para resolver orçamento, meu irmão estava de parabéns, viu? Porque Porque teu irmão... Aumenta o gasto, gera riqueza. Aumenta o gasto. Casos de família ao vivo no BMC Market. Teu irmão é gastador, maluco? Gastador. Mas eu ajudo ele. Pô, você financia então o gasto? Não entendi? Ele faz crossfit também? Eu também não, eu não faço crossfit. Ah, você não faz com... O Gani, com ela? tem uma notícia aqui justamente sobre isso que tem a ver com você, que o Ciro Gomes disse que se for eleito presidente, ele disse que vai adotar uma política de preço de combustíveis diferente, que o preço vai ser definido pelo custo de produção do petróleo, mas a rentabilidade média das grandes empresas petrolíferas mundiais
que é de 6,3%. Explica melhor. O Brasil tem 400 bi de dólar em reserva. Por que você não usa o caixa de 400 bi para a Petrobras para simplesmente baixar o preço do combustível? Porque não interessa. Mas o que você ia fazer? Você ia proibir de investidor estrangeiro trazer não ia mais proibir dólar, nada. ia comprar, ia o fazer dinheiro o quê? está aqui, o dinheiro está aqui, a rolagem está aqui. Basta entrar em bancocentral.gov.br que você vai ver que a rolagem está aqui. Tá, mas o que você ia fazer com esses 400 bi de dinheiro, presidente? Eu ia subsidiar a gasolina no meu governo ia chegar a 2. Dá para chegar a 2. Entra aí, petrobras.com.br. Entra aí. Entra aí. E o Agora! Capex? E o Capex? Não Mas tem... não tô achando. Não, mas tem dinheiro, Isso aqui, você tem que olhar a rolagem, vocês não olham a rolagem. Só o que você paga tem que entrar, Você tem que entrar agora, tá tudo ali, petrobras.com.br, você vai ver o que dá para financiar. Mas não quero fazer porque dinheiro é pra dinheiro para gringo? banqueiro e dinheiro para gringo. Ô, só uma dúvida, eu que tenho 108 quilos, eu rolo mais fácil, presidente? Rola. Você vem com um graxinho aqui para cima de mim, lá em Fortaleza a gente vai conversar sobre isso aí. Maravilhoso. Porque, ó, é o Gani, eu não tenho nada a ver com a história, Ciro. É o Gani. É o Gani, não tenho nada a ver, nem eu, nem o Felipe, nem o Daniel. É o Gani. Não, Meu Felipe sonho- Daniel não tem, mas você que provocou. Você que O meu sonho é Ah, não, entrevistar Daniel o que provocou. Ciro aqui, viu? Meu também. Já pensou se ele veio? Eu já conversei Nossa com ele, eu já Senhora. falei, já Já, bati né? um papão com ele. Mas, o Gani, Dá mesmo. você sabe que tem eleição esse ano, você sabe que tem entrevistas com candidatos esse ano. Sei. Não, uma afirmação, uma pergunta. Você sabe? Sei. Sei, ué. Não, sei. eu só tô Sei. Já pensou ser cara a cara com Com o Ciro? Poxa, ia ser... É como se vê no espelho, né? Pega aí. Você imitaria na frente dele? Ah, imitaria, né? Eu ia ficar tenso, né? Porque imitação você tem que estar meio à vontade para fazer. Mas eu ia ficar tenso, né? Beleza. Gente, olha, a gente vai se despedir então. Vamos, acabou? Acabou. Do acabou. Felipe. Não Volta, é, Cabral. não é você não. Ô, Cabral, volta aí. Mas não acabou, quero ir embora. Mas não, Não, tem que volta. trabalhar, tem que trabalhar. Não, a gente vai se despedir do quarto elemento, que é o Felipe Nascimento. É só um que swap. Vai fazer um troca-troca. aqui. Sai, Felipe. Sai Felipe, entra Levanta Alex a plaquinha. André. Levanta a plaquinha. Cadê a plaquinha? Tá igual a história do Romário, sabe? A história do Romário? Não. O quê? Que ele, num jogo lá do Barcelona, era carnaval no Brasil. Essa história aí é antiga e todo mundo já Putz, conhece. eu tô velho. Carnaval no Brasil, Romário jogando no Barcelona. E aí ele fala com o treinador, eu preciso ir embora, tal. E o treinador falou assim, olha, se você fizer 2 gols no jogo, você pode ir. Romário, tá bom. No primeiro tempo meteu 2 gols, falou pro treinador, tô indo que meu voo sai daqui meia hora. Mas isso é verdade? É verdade. Eu já ouvi falar disso. É verdade. Boa. Sensacional. Então, Cabral, já fiz o meu trabalho, meu voo sai daqui meia hora. Você não tem reunião? Vou poder ir pra reunião que você tá indo embora. Porque ele vai voar É que meu pro voo é outro mais andar. conhecido como elevador pro andar. Tchau, gente. Abraço. Swap com o Alex André agora. Valeu. Qualquer dia, amiga, a gente Valeu. volta. Bom, enquanto a gente faz o swap, a gente tem só nós três aqui na tela. Daqui a pouco eu chamo o Alex. Ô, Cabral, tem uma pergunta aqui do Murilo Mendes. Não sei se dá para não penteei responder cabelo aí hoje, de forma tão rápida, né? Mas o Murilo ele pergunta o seguinte: Cabral, teria como você explicar esse swap e NTF que o governo tanto fez nesse mês de janeiro, em abril, maio, que inicia os vencimentos, como o mercado se comporta, caso o Banco Central não emita mais swap? Putz, eu tinha que rabiscar. Ah, é? Não dá para fazer... Putz, verbalmente dá, mas Faz fica um estranho. resumo pra Putz, não, tem que porque não vai dar rabiscar, tempo para não fazer adianta, hoje. tem que rabiscar. Não dá. Segunda-feira eu te respondo, terça, quarta, semana que Murilo, vem. guarda essa pergunta aí e manda pra gente na segunda, que a gente responde. Eu tenho que rabiscar, mais fácil. Segunda é dia do maluco lá, a gente faz antes ou depois. Não, a gente na segunda-feira responde essa pergunta. Deixa eu ver, tem mais uma pergunta aqui, deixa eu ver se é do Liz Baluc. Por que os governadores não querem reduzir impostos, mas querem que a Petrobras baixe preços? Na realidade não é isso, né?
Vocês estão prestando atenção? Não, eu não tava. Desculpa, pode me deixar de castigo. Eu não tava. Alex, você tá de castigo até eles responderem aqui. Vamos lá de novo, vamos falar aqui, ó. O Lisboa Luke tá falando aqui, ó. Por que os governadores não querem reduzir impostos, mas querem que a Petrobras baixe preços? Pra poder ganhar, vai deixar verba pros outros? Os outros que paguem a dívida. Eu vou almoçar contigo, você que pague meu almoço. Simples. Acabou. É isso, vai deixar de perder receita? ICMS de graça, sem nenhum esforço? Esforço zero, maluco. Qual esforço de ICMS de gasolina? Nenhum pro governo do estado. Nenhum. Vai deixar de ganhar de graça? Não, então, por isso que não desce. No Nossa, 7. você fica muito estranho sem óculos, Cabral. Mas o olho começa a coçar, mano. às vezes. Nossa, olha só. Não, Ó, só... Eu só digo uma coisa. Eu não vejo o rosto de ninguém. Eu vejo uma massa em cada um. Ele não parece um japonesinho assim? Parece, porque parece o olho mesmo. dele fica Parece todo... O meu bisavô era chinês. Ah, é? O avô do meu pai. Tá explicado. Veio Olha. pra China da China lá atrás, no Rio, numa imigração, não sei o quê. Sessão, eu acho que estão tirando foto da gente. Aqui do lado. Olha só, e a gente tá aqui esperando pra ele ficar certinho, pra gente poder chamar ele, e ele fica fazendo coisa. Saravalli sabe disso, ô maluco? Que você tá todo cheio de gracinha? Saravalli é teu dono, hein? Então agora com vocês, Vitória Minato, analista, não sei falar da mulher, não. Calma, deixa, a gente já vai chamar. Ela já tá aqui, tadinha, tá vendo a gente aqui. Ela entrou nesse hospício, Onde é né? que eu Hospício, que é o BMC Market. O que eu forte? Gente, vamos lá. Bendorf, tomei uma chamada nos bastidores. Dá pra chamar o Alex? Pessoal, se tiver, pode colocar o Alex em tela. A ele aí. Quarto elemento na tela, então. Alex André, boa tarde pra você. Boa tarde, Daniel, Gani, Cabral. Sempre uma grande honra estar aí presente na bancada da BBC News com vocês, viu? Boa, valeu. Não tem Alex. como ficar sem dar risada, mas tudo bem, né? Não. O especulador aqui, imagina um estudo da árvore genealógica do Cabral. Meu Deus do céu. Ó, vamos lá, então. Não, é a ONU. Vocês não têm noção. É a ONU lá em casa, mano. E fora tem de tudo, mano. Que, Cabral? Lá atrás, lá tá. atrás. Eu até hoje acho que minha avó foi amante lá e nasceu o meu tio. Tem uma história lá que não encaixa, entendeu? Mas todo mundo já foi, então... Minha avó, perdoa aí, mas tem história ali que não encaixava não, mano. A senhora ficava alucinada quando eu perguntava. Vamos lá, vai, chega de fazer bobeira. Vamos lá, gente, olha, tá todo mundo ok, segundo a nossa Renata. Então, vamos chamar aqui para nossa conversa o quinto elemento, né? A Vitória Minato, que é analista da Bendorf. Seja muito bem-vinda, Vitória. Boa tarde para você. Boa tarde, eu que agradeço o convite. Uma honra estar aqui com o Cabral, apesar de que ele não me responde, né, Cabral? Eu cheguei aqui já xingando ele me deixa no vácuo, mas mesmo assim tô aqui. Não, a gente tava conversando, aí eu saí da conversa, ela continuou perguntando, eu não vi. Mentira. Olha, a gente já chega com o clima meio tenso aqui, mas não tem problema. Olha, o negócio então vai ser tenso aqui. Casos de estudo. Casos de família. Casos de família. Gente, aliás, quem quiser mandar pergunta aqui para Vitória, é só mandar no chat que a gente repassa. Se o Cabral deixar a gente repassar as perguntas e o Alex também. Não, brincadeira, gente. Vamos lá. Eu vou começar então com a primeira pergunta. Vitória, eu queria aproveitar a notícia da Arezzo, né, que teve aí um aumento de capital de 833 milhões de reais com o follow-on. Dinheiro vai ser usado, né, utilizado aí para investimentos em longo prazo, como desenvolvimento da marca, abertura de lojas, tecnologia. Você acredita que a marca ela possa fazer aquisições como o mercado já acredita? Aliás, o mercado apenas trata isso como rumores. Mas você acredita nisso? Então, a Arezzo ela deixa muito claro que ela vai crescer sim inorganicamente, né, através de aquisições. Mas especular quais são essas empresas, eu acho que é demais. Muita gente fala em comprar Renner, mas a conta não fecha. Arezzo comprar Renner, matematicamente, não faria sentido nenhum. É uma coisa que eu simplesmente não aposto. Se isso acontecesse, assim,
eu ia ficar muito surpresa, então eu descarto essa possibilidade. Mas sim, ela está com aquisições no radar, além da expansão orgânica, né, com a abertura de lojas. E ela está justamente vindo para bater de frente com o Grupo Soma, que é a maior competidora dela hoje listada em bolsa. Hoje a Soma ela tem um know-how muito grande de gestão de marca. Ela adquire marcas, né? A última foi Hering, NV, e foram aquisições. Hering a gente ainda está acompanhando, a gente não sabe como que vão ser essas sinergias, mas a NV deu super bem e ela fornece todo o material que a marca precisa. Então a marca continua independente com a sua criação e a Soma está ali fornecendo logística e tudo que precisa para mais burocrático, né? E a Arezzo ela está tentando seguir esse caminho, entrar no universo de moda, de vestuário, né? Antes era basicamente sapato, ela começou a ter um incremento de vestuário na receita depois que a Vans entrou para o portfólio, porque grande parte da receita da Vans, se eu não me engano, cerca de 30% é vestuário. Então ela já começou a colocar o pezinho ali e ela está vindo para se tornar também uma house of brands, né? Uma casa de marcas. E sim, eu acredito que ela possa vir a comprar alguma roupa especificamente de vestuário, mas ficar especulando qual é, eu acho que não faz sentido nenhum. E essa seria a minha resposta, basicamente. Legal. Você não acha que rola uma chance de Centauro, não? Ou Vulcabras? Acho que não, porque justamente eu acho que iria de encontro com o que ela está propondo. Vulcabras é sapato, Centauro é sapato, e Centauro já deixou muito claro que quer se tornar um ecossistema de esporte, né? Da mesma maneira que Pets quer se tornar um ecossistema pet, né? Oferecer todos os tipos de serviço para os animais. Centauro também quer fazer isso para o esporte. Recentemente comprou o canal no YouTube. Me fugiu o nome, mas que gerencia canais no YouTube, que tem super a ver com esporte. Eu não acho que faria sentido com a estratégia da Arezzo. Eu acho que faria mais sentido ela comprar uma empresa de roupa. Né? Eu vi muita gente falando em Marisa. Marisa não tem nada a ver C&A, com eles, pelo amor de Deus, é público diferente. Então, esse é um ponto para ser analisado. Quando Soma e Hering, quando Soma e Arezzo estavam disputando por Hering, muita gente também falava, mas não tem nada a ver. É um público diferente, Soma tem marcas de um ticket médio muito alto, né? Por exemplo, NV. Um ticket médio de mais de R$ 1.200, R$ 1.300 para montar um look na NV, vai uns R$ 4.000 tranquilamente. Ela sabe, viu? Você sabe quanto é o look da NV? Ah, eu sei. Seu Mulambo. Ela sabe, ó. Sei. Que ela ali deve ser NV. Eu recebi SMS da NV hoje. Eu você também. tem NV, mano. Eu também. Da coleção de estampa. Nova. Olha, ó, tá vendo? Você vai usar a coleção de estampa. Não, é acionista, né? Acionista tem que, Então tá. tem que saber das últimas notícias. Mas vem né? cá, chegou a correr papo no mercado que que a Arezzo ainda tem a dor de corno de ter perdido a Hering. Que ele ainda vai tentar conversar com o Soma para levar a Hering. Será que isso rola? Aí é demais para eu responder uma pergunta dessa, eu não sei, né? Assim, existe esse tipo de conversa. Eu conheço gente do Conselho de Soma que fala que ainda tem esse tipo de conversa, mas eu não acho que vai acontecer, eu não acho que Soma abriria a mão e eles estão investindo pesado na uma repaginação da Hering, né? Algumas lojas já estão com uma cara mais farm, estão coloridas, estão mais... né, mais iluminadas, dá uma sensação de que a pessoa está entrando numa loja mais chique, só que com preço mais acessível. Então eles estão transformando já a Hering e complementando a pergunta, não, nem pergunta, né, mas o comentário do Cabral sobre Marisa não fazer sentido nenhum. Qual foi a lógica da Soma ao comprar a Hering? Foi expandir justamente o público-alvo, um público-alvo que eles não chegavam antes, que é de uma renda mais baixa. Então, se a gente for parar para pensar, né, talvez como o Alexandre Birman, se eu quero competir com Soma, se eu quero ser uma house of brands, se eu quero adentrar no segmento de vestuário dentro do varejo, faria sentido eu buscar uma marca que seja complementar, uma coisa que eu não tenho, e justamente seria um público-alvo de uma renda mais baixa, já que o ticket médio da Arezzo não é tão alto quanto as roupas do Grupo Soma, tirando a marca Alexandre Birman, mas tem um ticket médio mais alto. Então, poderia se complementar, mas agora dizer se vai ser Marisa, se vai ser C&A e se vai ser outra, a gente não sabe.
Eu só acho, só para terminar, para poder o Gani também perguntar, senão vira monopólio meu aqui e do Alex, que o ticket médio da Hering e o público da Hering é diferente do da Marisa. Hering acaba sendo um pouco meio que todo mundo. Por que acaba sendo um pouco que todo mundo? Você tem pijama, você tem camiseta básica. Então eu acho que a Hering fez mais sentido do que a Soma do que Marisa com Arezzo. Marisa com Arezzo é outro mundo. É literalmente outro mundo. Não, é outro mundo. Para mim também não faria sentido. Talvez fizesse mais sentido nesse universo de bolsa C&A. Dizem rumores que é a mais cotada entre, né, os rumores. Entre os rumores é o mais certo, né, C&A. Mas também é muito tentar prever o futuro, né? Eu acho melhor a gente, já que a gente já sabe quais são os próximos passos da Arezzo, bom, a gente já tem uma noção do que está sendo precificado. Agora é esperar saírem as notícias de qual vai ser a Felizarda que vai ser comprada. Né? E a última pergunta, eu juro que é a última. Eu nunca vi Não, a pode Arezzo. perguntar. Não, para você Ao perguntar. menos Eu nunca vi a Arezzo com caixa tão baixo. É. Desde mas 19 ela não está com caixa tão baixo. Eu não sei então, se tem reposição de caixa aí também. ela está justamente focando na expansão, né? Está consumindo caixa, teve também a pandemia, enfim. Mas ela é uma empresa que está bem financeiramente, então assim, na minha opinião, na opinião de Bendorf, a gente é neutro no papel, porque o preço que está refletindo hoje na tela está imputado um crescimento muito alto. Vão entregar? Não é impossível, né? Mas a gente não quer pagar literalmente para ver. Então, esse follow-on saiu 82 e alguma coisa. Para a gente é muito caro, né? O nosso preço-alvo do papel é um pouquinho mais abaixo do que isso, mas aí a empresa está engrenando no seu crescimento orgânico e inorgânico e é esperar para ver, né? Eu sei que eu e minhas filhas temos Arezzo. Ô, Vitória, é um prazer falar contigo, conhecê-la pessoalmente. Esse crescimento não tão alto que vocês estão imaginando, o fator limitante aí seria o ambiente macroeconômico, quer dizer, a inflação ainda elevada, juros altos, é por isso que a empresa não cresceria tanto ou teriam outros fatores também? Na verdade, se a gente for parar para pegar exemplos, é basicamente Magalu. Ela estava overpriced, né? Ela estava precificada para perfeição, price to perfection, que é como a gente fala. Então, se num cenário bom, uma empresa, vamos supor, né, super hipotético isso, uma empresa de varejo crescendo 50% ao ano, o que é muito. Magalu estava precificada para crescer 100%. Então, se crescesse 70%, que já é acima da média, é ruim, porque estava precificada para ser 100%, né, dobrar crescimento. Então, para nós, na Bendorf, a Arezzo é um case parecido. Ela é uma ótima empresa, ela tem uma gestão excelente, eles surfaram bem a crise do Covid junto com o Grupo Soma, Vivara, que são empresas que têm um ticket médio mais alto, então o consumidor deles tende a não sofrer tanto com a inflação, né? Como eu falei antes, quem é que compra um look de R$13.000, agora com a inflação a 2 dígitos, não faz tanta diferença, não deixa de comprar na NV, não deixa de comprar na Arezzo, no Alexandre Birman. Então, esse público ele tende a sofrer menos e eles tendem, como empresa, a surfar melhor esse ambiente de pandemia. E sim, eu acredito que a Arezzo ela vai continuar crescendo, a gente pode esperar bons resultados, inclusive, para o próximo trimestre, agora que vai sair em março. Mas, mesmo assim, o preço que reflete na tela hoje é um crescimento muito maior do que eu acredito que seja possível. Impossível não é, mas a gente não paga para ver. Lá a gente gosta de comprar empresas que mesmo no pior cenário possível, sendo extremamente pessimista, a gente ainda tem um upside. E nesse caso não seria de Arezzo, mas eu reforço que é uma ótima empresa, eu acho a gestão excelente, o conselho, a diretoria, então assim, jamais daria venda em Arezzo, não dou venda em empresa boa, mas simplesmente ficaria de fora no momento, porque eu tenho oportunidades melhores também considerando o cenário macro, né? Boa. Alex, tem pergunta, Alex? Tem bastante. Então pode falar. Vamos lá. Vitória, eu ia falar o seguinte, a questão que a gente está sempre discutindo aqui, né, em relação aos grandes varejistas, acho que vou bater aqui no óbvio aqui, tá? Depois a gente pode provocar um pouquinho mais.
Mas, inclusive, teve até, para quem acompanha a Sequoia, né, teve o Sequoia Day, e tinha comentado sobre a questão da Shopee, né, que faz essa distribuição por lá. E tem essa provocação muito grande, né, em relação até à perca de share aqui. Você acredita que isso realmente é uma preocupação? Porque muita gente falava de Amazon, né? A Amazon está vindo no Brasil, né, está se expandindo, mas nunca teve uma grande preocupação nas áreas de atuação, por exemplo, da Via, da Magalu. Eu, particularmente, eu nunca observei um ataque assim, direto, né? Mas agora com a Shopee, eu acho que está sendo mais iminente esse assunto, né? Você concorda, Vitória? Concordo muito. Inclusive, assistindo aqui o programa de tarde, eu lembro que o professor Cabral falou que tinha medo de comprar na Shopee achando que fosse carga roubada, né? De tão barato. Você vê lá o negócio é 3 contos, 5 contos, 2 contos. Não, eu assisto. Aí ele do lado aí, que tá do teu lado, eu falo, eu compro de Shopee direto, não quero nem saber. Então, como é que é a experiência de comprar na Shopee? Olha, não, é sério mesmo. É porque assim, você tem a Shopee que tem diversas empresas juntos. Então, tem produtos ruins? Tem. Tem produtos bons? Tem. Então você tem... Stock picking, tem que fazer a seleção. Exatamente, você tem que fazer a seleção. Então, olha, eu já, por exemplo... Como fazer seleção? Eu já achei produtos excelentes na Shopee e daqui... E você tem produtos de fora do país e tem produtos aqui no mercado interno. Então tem muita coisa boa e preço bom. Agora, eu estou fazendo propaganda. Agora, como achar produto bom se quem está vendendo é... Não. Cabral, se eu te falar que grande parte do crescimento da Shopee vem de vendedores brasileiros. Sim, mas você não tem ninguém por trás. Você vê Nestlé, você vê marcas sim, mas a grande maioria você vai ver o vendedor quem é. É uma lojinha pequenininha, um vendedor. Às vezes é a mesma pessoa que está, às vezes é a mesma pessoa que está no Mercado Livre. Né? Então, assim, a gente está vendo, sim, uma grande pressão de market share, porque, vamos voltar para o cenário macro também para falar disso, a gente está vivendo um cenário onde, literalmente, o brasileiro tem que escolher entre colocar a comida na mesa ou fazer uma compra, entre aspas, supérflua, né? Que seria uma roupa, um eletrodoméstico, enfim. Então, ele tá tendo que fazer essa escolha, né? A queda do brasileiro, ela vem caindo. Então, onde que eu vou comprar? Numa plataforma que tem troca grátis, né? Tem garantia, tem frete grátis na maioria das vezes e que tem um preço muito, muito, muito menor do que Magazine Luiza, Via Varejo. E assim, é quase que óbvio essa migração do consumidor brasileiro. Só que aí também a gente tem que pensar que é uma empresa extremamente capitalizada. Ela tem o poder de baixar o preço, de abrir mão de margem para ganhar mercado, né? Está investindo super em propaganda, está fazendo parcerias com grandes influencers. Então, assim, está queimando caixa, está investindo para ganhar share no Brasil. Mas a gente também já está vendo movimentos de taxação e também para não deixar tantos produtos falsos, né? Tem muita falsificação na Shopee, AliExpress. Mas, assim, também não dá para ignorar que Magazine Luiza e Via Varejo vão parar de performar por causa disso. Acho que o importante, além de fazer o stock picking dentro da Shopee, que nem o Alex falou, é fazer um stock picking nas ações. Elas vão sofrer, a Via Varejo e a Via, né, agora, e a Magazine Luiza vão sofrer com margem, vão sofrer com share, provavelmente com estoque também. Mas, assim, uma delas vai ter que se sobressair, né? Uma vai performar um pouquinho melhor do que a outra. Então, a gente tem que olhar também o que essas companhias estão fazendo para driblar esse efeito asiático, né? Então, é uma coisa que eu olho muito, nós da Bendorf, a gente olha bastante, que é a gestão, são as iniciativas, porque no final do dia, são pessoas que estão por trás daquelas empresas, né? A gente vê, a Magazine Luiza está derretendo, a gente vê ali vermelhinho o dia inteiro, o ticker ali piscando, caindo, derretendo, mas tem pessoas por trás daquele negócio. Né? E se essas pessoas estiverem tendo, né, estratégias para driblar tudo isso, driblar o cenário macro, o cenário Shopee, né, provavelmente a gente pode ver um upside aí, apesar da gente também estar neutro nessas companhias, mas é também olhar quais são as iniciativas de cada empresa, né? Não dá para generalizar o setor como um todo. Uma pergunta, a maior receita da Magazine Luiza é linha branca, não é? Uhum. Shopee vende linha branca? Vende. E olha olha minha só, capa de Shopee, eu lembrei de você. Meu padrasto foi comprar, eu não lembro o quê.
E era metade do preço do que estava na Magazine Luiza. Ele ficou morrendo de medo de comprar. Morrendo de medo de comprar. É metade mesmo. do preço. É isso Metade do Tem preço. geladeira, televisão, não sabia. Sim, eu acho que a mesma, eu acho que era uma TV que ele queria comprar, não lembro se era uma TV, enfim. Mas vamos supor que na Magazine Luiza estava R$2.000, na Shopee estava 800, com frete grátis. Eu até vou fazer uma propaganda, o relógio que eu estou usando aqui. Eu comprei na Shopee. Mas ali É um Ferrari e o negócio é um gato. Que Não, mas aí que tá. Eu comprei, ó, não, é um relógio touch. E é. Não, Você não não, e perdeu outra. tanto. Eu comprei e na hora de medo escolher dessa tinha o internacional, no caso da China, e tinha o brasileiro. Cidade Jardim. E com nota fiscal, tudo bonitinho, certinho, recebi. E bem mais barato do que naquela outra loja que é mais conceituada e tudo mais. E eu comprei pela Shopee. Não, mas então, Tá ótimo. exatamente. Funciona e funciona bem. Um amigo meu comprou aqueles AirPods da Apple, claramente falsificado, mas é impressionante que o próprio iPhone reconhece como se fosse original, tem o número certo, tem tudo bonitinho, e ele pagou R$150, é um novo. O último que lançou, R$150, ele pagou frete grátis também. E tem uma parceria do Nubank com a Shopee também, todos os clientes do Nubank têm um cupom de R$10 na primeira compra. R$10 pode parecer pouco, mas para quem nunca entrou na Shopee, primeira compra que eu fiz, eu acho que eu comprei um caminhão de coisa, eu comprei muita tralha mesmo. Esses R$10 de cupom de desconto mais frete grátis, eu gastei uns R$17 e chegou muita coisa lá em casa. Então, assim, é muito barato. A gente não pode negar que quem compete com ela em questão de produto provavelmente vai sofrer um pouquinho com margem, mas, de novo, a gente tem que ficar olhando quais são as iniciativas das gestões das empresas, né? Só uma questão aqui, o GFC falando aqui, ó, não vai tomar banho com ele, no caso o relógio aqui. Já tomei banho com o relógio, ó, tá funcionando. Pegou aí outro. Não é falso, ó, o Que pessoal horas tá- são? Que horas são aí? Não, e o pessoal tá Que falando horas são aqui... no teu relógio? No meu relógio, 3 e 2. 3 e 2. Não, e o pessoal aqui falando, ou seja, Daniel, você tá usando falsificado. Não é falsificado. Eu comprei de uma loja brasileira. É isso que justamente a Vitória tá falando. Eu não... a Shopee é a mesma coisa que, no caso, o Mercado Livre, né? E eu comprei de uma loja brasileira com nota fiscal, com garantia, tudo bonitinho. Só que, por exemplo, não é o Apple Watch. O Apple Watch que você vai pagar o quê? 2, 3 mil reais, eu acho que é isso. Eu paguei uma outra marca, que não é aquela marca Xing Ling, como o pessoal fala, mas é uma outra marca. Garantia de quantos dias? Não, ela tem 7 dias. 90 dias. 90 dias e é garantia da 25 de março, maluco. Não, que 25 Você vai na reais? 25 de março, tudo é 90 dias. Que Falsificadaço, mano. Não, você é meu amigo, eu gosto de você pra caramba, mas 90 dias, mano. Ele tá destruindo a Shopee aqui. Não, eu e tenho você medo. É o time Eu long tenho Shopee, medo. short Shopee. Eu aqui, ó. Eu tenho Olha só. medo da Shopee do tipo, o que eu tô comprando original ali dentro, a não ser quando eu vejo a marca Nestlé. Não, então, eu ó, por vejo as exemplo, marcas, ó, aí eu a marca se chama Halo. Aí você vai falar, isso esse é o não, Rolex. é uma marca realmente que existe, uma marca legal e ela é uma concorrente. Halo. Agora, Halo. entre você pagar, pelo menos eu não sei vocês, mas entre eu pagar 90 reais que eu paguei no relógio e 1.500 reais no Apple Watch, obrigado, eu vou ficar com o meu Halo. Você enxerga as horas, isso que é Olha, importante. aí é bom, viu? Ó, e ele né? mostra também Mas há o risco nesse batimento ambiente cardíaco. de ter algo que está com a marca original e vir falsificado? Tem esse risco ou não? Tem. Tem. Bastante. Por isso que a produto Enjoei tá se falsificado. ferrando com isso. Enjoei. Enjoei, a ação não sai do lugar, só despenca, porque o pessoal tá com medo de comprar Enjoei coisa original e falsificado. Mas nem isso. Enjoei é um caso que a gente não gosta, assim, também por uma questão muito mais de governança.
eu não lembro exatamente do número, mas cerca de 50% da receita líquida, eu acredito que seja receita líquida, é gasta com salários de diretoria. Então, a empresa ela cresce no top line, né? Ela cresce a receita, ela tem um ganho de GMV, mas ela não cresce no bottom line porque é tudo gasto com salários de diretoria. Então, isso para a gente já diz muito sobre tudo que a gente precisa saber, na verdade, né? Sobre uma empresa. O Pasquale Neto pergunta aqui, por que a Enjoei conseguiu fazer a IPO? Você lembra? Poesia no release. Eu deixo essa para os universitários. Não dá pra Foi saber. naquele oba-oba que até aqui, nós 5 nos abriu a empresa, fazia IPO. Aquele oba-oba de final de 20, começo de 21. Get Ninjas. Que todo mundo dots, meu Deus do céu. Dots, Get Esse Ninjas. é a origem do meu banho de ETF sangue. na MIFU 11. O MIFU 11 é essas ações. Ou pobre 11. Não, pobre 11 é outra. Esse é o MIFU 11. que eu entrei no IPO, Ah, é comprei verdade. e MIFU. Esse é o MIFU 11. O IPO ela fica até horrorizada com a gente, mano, mas é o MIFU 11. Vitória, deixa eu te perguntar. O Felipe Lippe, ele pergunta o seguinte, ele volta com a questão da Arezzo aqui, tá? Ele falou, uma pergunta, a Arezzo, ela quer diversificar seu mix e minha preocupação é que essas sinergias possam causar para ela uma possível priorização. Qual que é a sua análise nesse tema? Não priorizar, é piorar, né? Piora. Olha, nesse caso a gente também tem que levar em conta. Investidor, vou falar uma coisa para você. Tudo sempre volta para a governança de uma empresa, né? Os resultados financeiros, eles são importantes, são muito, mas é tudo gestão. E o Alexandre Birman, a Arezzo como um todo, eles têm um histórico, um track record muito bom de lidar no varejo. Eles são uma empresa que em 50 anos... se não me falha a memória, tem em torno de 50 anos a empresa, já chegou a valer, nos seus melhores dias, 5 bilhões. Não sei quanto está o market cap deles hoje, mas em 50 anos isso é muita coisa, né? Então, assim, eles têm uma gestão muito boa. Eu não acho que isso vá piorar, de alguma forma, a qualidade da empresa. Ela está migrando para um segmento que é praticamente natural, né? Apesar de ser uma empresa de sapato, a roupa ela anda junto, o acessório ela anda junto. Então não é nem uma questão de perder foco, é uma questão de complementar, uma questão de crescer o seu mix. Então muitas vezes a consumidora vai lá, ela quer comprar um sapato, se ela já enxergar uma roupa que combine, as chances dela comprar são grandes, né? Então não é perda de foco, eu acho que não vai... Claro, pode eventualmente a gente observar a perda de imagem em algum outro lugar, mas faz parte do crescimento, né? Para crescer tem que ter dor, mas eu acho que eles vão conseguir sim surfar bem essa não migração, né? Mas complementação para o varejo de vestuário. Boa. Eu vejo que tem uma grande sinergia entre o varejo calçados e vestuário, né? Peças de roupa. Total, Tem um total. coração muito grande, né? Não, e eles muito têm, grande. o Alexandre, eles têm umas sacadas muito boas, né? Por exemplo, a marca Alexandre Birman é a mais cara do grupo disparado, assim, é um ticket médio de $800 a peça. Lá fora e aqui também são peças muito caras. O que eles fazem para vocês, investidores, né, começarem a entender quem está por trás dos negócios? O Alexandre ele faz sapatos que são super cobiçados, eles têm um market share nos sapatos de luxo aqui no Brasil muito alto, que não é toda consumidora que consegue adquirir um sapato de 2, 3, 4 mil reais. Então o que eles fazem? Eles esperam as coleções do Alexandre Birman lançar e eles copiam para Arezzo e para Schutz uma versão quase que igual, assim, quase como se fosse um plágio, numa versão mais barata. Então, além disso, tem aquele efeito de, nossa, eu não tenho condições de comprar esse sapato do Alexandre Birman, mas esse da Arezzo é muito parecido, não dá nem para ver. Então, tem que pensar nessas horas quem é que está por trás da empresa. E eles têm uma gestão excelente e, assim, afirmar que eu não tenho dúvidas que eles vão surfar bem essa complementação é demais, mas eu acho que não vão deixar nada a desejar, não. Boa. Vitória, a gente sabe que a Black Friday e o Natal, eles não foram tão bons aí para o varejo como se imaginava, que poderia ter sido melhor. Mas existe perspectiva aí para aliviar as pressões sobre esse setor? Os juros são os maiores vilões ou apenas um reflexo aí do cenário ruim para essas companhias?
Então, eu acho que vai muito de expectativa também, né? Lá em 2020, quando começou essa história de talvez tenha uma vacina, ou talvez a gente não vá mais precisar fazer lockdown, o mercado subiu em V, recuperou tudo, mas a gente não acompanhou isso na demanda, né? Então, lá no início de 2021, há um ano atrás, tinha muita gente que estava otimista. Não, agora a pandemia passou, vacinação está aí, a gente vai recuperar. E a gente estava começando a entrar ali num cenário de inflação, hoje a nossa inflação está na casa dos 2 dígitos, a taxa Selic também, isso obviamente não é bom para o varejo, mas assim, a gente também tem que entender que é expectativa. Lá na Bendorf, a gente passou o ano de 2021 pessimistas. As pessoas muitas vezes não entendiam como que a gente não dava compra, por exemplo, em Grupo Soma, que é uma empresa excelente, eu praticamente só tenho coisas boas para falar do Grupo Soma, mas a gente não estava enxergando drivers de macroeconomia, tanto globais quanto nacionais, que fossem fazer com que a gente tivesse um aumento de demanda no ano passado. Então, os resultados fracos de Natal e na Black Friday é muito também de perspectiva. Eu já imaginava que eles fossem vir abaixo do esperado, então para mim não foi surpresa nenhuma. Mas os últimos dados de venda do varejo já estão 10% acima do patamar de 2019. Então a gente pode sim ver que aos poucos está sendo retomado, que o varejo está assim sofrendo menos, podemos dizer, né? Primeiro trimestre agora de 2022 tende a ser ainda um pouquinho mais complicado, mas o Banco Central também já deixou indicado que ele vai dar uma maneirada na subida das taxas de juros, então a gente pode sim esperar. Eu não estou muito otimista para o varejo em 2022, assim como não estava no ano passado, mas a gente pode sim ver um cenário com mais alívio, né? Principalmente se a inflação der uma trégua, né? Se o Banco Central, de fato, também parar de subir a taxa de juros, a gente pode sim esperar uma volta da demanda aos poucos, né? Não é uma coisa que vai ser da noite para o dia. Legal. O César Honorato, ele pergunta, eu estou dominando a entrevista aqui porque eles estão... Não, que eu tenho uma pergunta, mas faz do César. Então eu vou fazer do César primeiro. Vitória, no varejo brasileiro, pergunta do César, você concorda que a Magalu está na vanguarda e será uma das que sairão mais forte dessa turbulência atual? Olha, sim, eu acho. Eu acho isso com todas as grandes empresas de cada segmento do varejo, né? Por exemplo, no segmento farma, a gente tem a Raia Drogasil, que é a maior, é a mais bem preparada para enfrentar um segmento como esse. A gente tem a Magazine Luiza, a gente tem a Renner no segmento de vestuário, que são as maiores dos seus respectivos segmentos e tendem a também pegar a fatia do microempresário que quebrou, que não teve como se sustentar nesse cenário de pandemia, de alta de juros, de inflação alta. Então, Magazine Luiza especificamente, sim, ela estava num preço extremamente alto na nossa visão, mesmo antes de começar a cair, não era um preço atrativo. Teve toda essa correção muito também pelo cenário macro, pela competição asiática, né? Mas sim, ela tende, não sei se sair mais forte, isso é uma coisa que a gente vai ver ao longo dos resultados do próximo trimestre, mas sim melhor do que suas concorrentes, justamente por estar sempre na vanguarda. Então, Magazine Luiza está vários passos à frente, Via está sempre atrás, lojas americanas também, então a gente pode esperar sim que ela seja a primeira a reagir, né, nos próximos trimestres. Boa. Diga, Cabral. A minha última, pode ir, Glenn. Pode ir? Ô, Vitória, eu imagino que, voltando para Arezzo, que a compra de sapato é muito dependente da compra física, experimentar o sapato, enfim, né? Como é que a loja, ou a rede de lojas aí, ela tem se posicionado no online, né? Dado que hoje é uma realidade e com essa limitação da compra física. Ela tem feito algum implemento nessa direção? Sim, o e-commerce da Arezzo, ela é bem forte, não dá para comparar com Soma, porque Soma está na vanguarda nesse sentido de e-commerce, mas sim, só que a gente também tem que pensar que, como consumidor da marca, né, geralmente
eu não me lembro do número, mas o cliente que compra na Arezzo, ele é um cliente recorrente, né? Grande parte desses clientes, eles são recorrentes. Então, essas mulheres, na verdade, né? Então, elas, teoricamente, já têm uma sensação de qual a numeração certa e como o sapato vai ficar no pé, qual a sensação, se é confortável ou não é, porque já conhecem a marca. Mas pensando nas primeiras consumidoras, né? Nas primeiras compras, sim. Sapato e vestuário são segmentos que é muito difícil a gente comprar online, querendo ou não, né? Porque se ficar apertado, seja por 1 milímetro, a gente já não gosta da roupa, ou não faz sentido. E só pegando um exemplo, né? Por exemplo, a C&A. Quando começaram a fechar as lojas, a C&A sofreu muito. Até 2020, ela fazia as entregas pelo correio. Então, chegava em 20, 30 dias, às vezes, uma roupa da C&A e ela teve que se virar nos 30 para devolver, tinha que devolver na loja, mas a loja estava fechada. Então, assim, um BO atrás de BO. O Grupo Soma e a Arezzo, elas já estavam um pouquinho mais preparadas para isso, né? O Grupo Soma muito mais que a Arezzo, mas a Arezzo também. Então, essas iniciativas de online com físico fazem total sentido, porque muitas vezes a pessoa está ali no shopping, ela prova o sapato, ela volta para casa e ela já tem uma noção de como todos os outros sapatos do site ficam no seu pé, né? Então, assim, é uma coisa que é uma mescla do varejo físico com o varejo online. Não dá para separar, não dá para dizer que vai ficar tudo digital ou tudo físico. A tendência daqui para frente é as lojas físicas funcionaram como mini hubs de distribuição, né, para fazer a entrega de endereços próximos, mas é uma coisa, é uma tendência, né? O online com o físico, então, sim, ela está fazendo vários investimentos nesse segmento e a gente pode esperar que ela vá bem também, assim como foi o Grupo Soma, né? Deixa eu te fazer uma pergunta. O Cabral, não. Não? Então pergunta para ela o seguinte, olha, se ela pudesse escolher apenas uma ação do setor, qual é a ação que brilha os olhos e por quê? C&A. Tá, vai. Ó, já respondeu. Respondeu para mim. Então por quê? Por que C&A? Não, assim, dizer que eu compraria C&A hoje no cenário macro que a gente está vivendo, eu não compraria. Eu não compraria nenhuma, eu investidora, não é nem como analista, porque analista a gente não está dando compra. Mas varejo farma, né, varejo farmacêutico é um dos setores, um dos segmentos, na verdade, mais resilientes dentro do varejo. Panvel. Panvel, dentro de casa, né? Tá dentro de casa. DDD 51. Lógico. Panvel Então, foi a primeira farmácia que eu vi na vida que no caixa tinha um festival de chocolate. Caraca. Há anos atrás, quando eu fui dar aula no Rio Grande do Sul. Agora sabe qual que Panvel. tem agora? Mas por que Panvel? Eu estava falando sobre isso antes de entrar ao vivo, né? Raia Drogasil é a melhor do setor, né? É a maior, com maior número de lojas, maior receita, maior margem, maior tudo, né? É a que domina. Então, muito disso já está precificado. O que a gente pode pensar também, que aconteceu com Magalu. Magalu, ela sempre foi a queridinha, ela sempre esteve à frente, ela sempre foi a maior. Ela acabou ficando cara, eventualmente, porque foi embutindo todas essas expectativas no preço do papel. Mesma coisa acontece com Renner. Renner é a melhor disparada em operação, em e-commerce, em tudo, no varejo de vestuário. Mas quando todo mundo já sabe, está precificado, né? O upside ele não é tão grande, a simetria não é tão grande. Então, quando a gente pensa em varejo farma, que é o segmento mais resiliente do varejo, porque, voltando para o que eu falei no início, a pessoa tem que escolher entre colocar comida na mesa e comprar uma roupa, mas se ela tem um remédio que ela tem que consumir todos os meses, ela vai continuar consumindo. A pessoa vai comprar desodorante ou vai comprar uma roupa, né? Então, assim, ele tende a performar melhor, inclusive apresentou crescimento em 2020, 2021, que não aconteceu com os outros segmentos do varejo, né? E Panvel, que na verdade é de Med, né? Mas ela, se eu não me engano, esse ano vai mudar o nome para Panvel e vai tirar de Med do nome. Ela é uma distribuidora de medicamentos, então ela também atende o atacado. Ela tem o laboratório Lifar, onde ela produz medicamentos e também para a marca própria Panvel. E tem a Panvel, que é a rede de farmácias que atende o varejo. E eles têm um plano de expansão arrojado, mas tudo que eles entregaram até agora
mostra que eles provavelmente vão conseguir atingir esse guidance, que é até 2025 ter mais de 800 lojas. Hoje, se eu não me engano, eles têm em torno de 500 lojas, né? E como não é uma empresa que está todo mundo falando, tem uma grande assimetria, né? O crescimento ele não está precificado, é uma empresa que entrega muito bem, tem um CAGR, né, um CAGR nos últimos 5 anos de 2 dígitos, é uma empresa que cresce pra caramba, tem um atendimento muito bom, tem uma gestão muito boa, então essa seria, se eu tivesse que comprar hoje, eu compraria a Panvel. Mas no varejo de vestuário, seguindo na mesma lógica, eu gosto de C&A, é um case polêmico, né? Muita gente não gosta de C&A. Eu não gostava de C&A até começar a estudar o case de C&A. E com a saída, para quem não sabe, né, a C&A ela é uma empresa familiar criada por dois holandeses, e um tem um nome que começa com C e o outro com A, e super criatividade saiu a C&A. E para quem não sabe também, ela começou vendendo rolo de tecido, porque quando o Cabral nasceu, lá na Primeira Guerra Mundial, lá na época da Primeira Guerra Mundial... Olha o bullying. Olha o bullying. O Cabral, ele sabe bem disso. Se vendia rolos de tecido, era um luxo comprar uma roupa costurada, né? Então, nisso eles fundaram a C&A e eles começaram a vender rolos de tecido. E, paralelamente, nos Estados Unidos, mas daí mais já para a Segunda Guerra Mundial, a Revolução Industrial, teve um cara, que eu não sei o nome, que inventou a máquina de costura, só que não pegou nos Estados Unidos essa ideia de máquina de costura, então ele levou para a Inglaterra, na Inglaterra pegou e acabou chegando na Holanda e os irmãos C&A pensaram, nossa, que genial, já imaginou se a gente começar, ao invés de vender só rolo de tecido, a gente vender a roupa costurada? E assim nasceu a C&A, um conceito de fast fashion, né, uma moda mais acessível, sem tanta qualidade, mas num preço onde todo mundo consegue comprar. E até o IPO é uma empresa muito com uma gestão muito duvidosa. Para vocês terem uma ideia, 95% do dinheiro do IPO de C&A em 2019 foi direto para o bolso da família. 5% foi destinado à expansão de lojas. Isso porque foi uma oferta secundária, né? Não foram emitidas novas ações. Os irmãos, eles venderam uma parte da participação e colocaram dinheiro no bolso, o que está tudo bem, né? Mas não é o melhor dos mundos. E o restante, os outros 50%, 90% mais ou menos, foram destinados a pagar dívidas. Essas dívidas que os irmãos tinham emprestado dinheiro. Então, praticamente foi todo o dinheiro para o bolso da família e pouquinho sobrou para a C&A começar a engrenar um crescimento, né? Mas, justamente por isso, ela tem um conselho muito bom, ela tem uma diretoria muito boa e ela está apresentando o crescimento depois de muito esforço, porque antes eles não tinham, né? A gente tem que pensar, antes era uma empresa familiar. Não, e a C&A Brasil é só um dos braços da C&A Global. Tem mais de 2.000 lojas em mais de 20 países, acho que 4 continentes. Então, assim, é só mais um braço, não tem por que impulsionar o crescimento do Brasil. Agora, com a IPO, a história muda, eles têm que mostrar resultado, eles têm que crescer. E também a gente tem o encerramento da parceria com o Bradesco, né? Antes eles tinham o Bradescar, que era um crediário, né? Um cartão para financiar as compras do varejo, só que quem tocava essa operação era o banco, não era a C&A, diferente da Realize, que é da Renner, da Midway, que é da Guararapes, e do M-Bank, que é da Marisa. Então, o banco, ele não está com vontade de dar crédito adoidado, né, e assumir uma inadimplência muito alta, o que prejudica o resultado da C&A, porque ela também ganharia com receita financeira, e agora, a partir desse ano, ela vai ter a própria financeira, que é a C&A Pay. Então, isso tende a aumentar a receita, tende a aumentar a margem EBIT. Para vocês terem uma ideia, 3% da receita de varejo vem de receita financeira. Para vocês verem como é pouco, a Renner, que é a menor de todas, tem 11%. A Guararapes e a Marisa, não me lembro, sim, mas é mais de 20%. Então, se ela dobrar de 3 para 6, o que não é impossível, a gente já tem uma melhora muito boa. Então, é difícil um cenário onde a C&A Pay não traga muito valor para a C&A como um todo, né? Então, por isso que eu gosto do case. Claro, a gente tem que sempre ficar de olho na governança, nos próximos resultados, mas é um case que eu gosto bastante porque tem uma grande assimetria no valuation.
Boa. Alguém mais? Eu aqui. Diga lá. Eu acho que é um ponto interessante estar comentando aqui de várias empresas, várias marcas, né, competição. Um ponto é o seguinte, e o CAC, né, o custo de aquisição de cliente? A gente tem visto que isso tem cada vez mais trazido essa provocação, né? Ou seja, essa relação, Vitória, né? Ou seja, a gente saiu de um movimento ali na pandemia que as pessoas ficavam na internet, até vendo live, hoje as pessoas estão com o saco cheio, né, de ficar vendo live, né? De forma geral. Agora o pessoal está muito mais ali voltando às lojas, enfim, né, e tendo esse movimento ao contrário, é um movimento normal, né, pode dizer ali no movimento pré-pandemia. Eu quero dizer esse movimento que é o seguinte, antes as empresas gastavam muito em marketing digital e falavam, não, o marketing digital é o futuro, né, vai vender só no aplicativo, vai vender só no site, né, as lojas estavam fechadas, né, a maior parte da receita foi nesse sentido, e agora com as lojas voltando, as empresas até mesmo colocando o seu CAC, né, ou seja, com desconto maior ou até colocando dinheiro, né, para o cliente. Na minha opinião, vou dividir a pergunta em 2 pontos aqui. Primeiro, o CAC vai aumentar com essa competição, ou seja, as lojas têm que gastar mais para colocar o cliente para dentro da sua base. E o segundo, esse formato de trazer o cliente para dentro já está mudando na sua opinião? Ou você acredita que deve ter um forte ainda na parte da digitalização? Aí eu faço a pergunta dele, o formato cria um item. Qual é o poder da influência dos influencers dentro das marcas? A Vitória é uma delas. Que cada vez mais você vê, a pessoa contrata a pessoa A para fazer a propaganda da marca. Porque eu vou direcionado. Eu sei que a pessoa A tem esse tipo de seguidor. Então, se eu quero lançar esse tipo de roupa, nada melhor do que a televisão que eu dou tiro no escuro. Como então, o complementando Daniel Morales, que é dele. influenciador da Shopee. Junto com a Vicky. Só falta o patrocínio, estou Só falta aceitando, patrocínio. estamos aceitando patrocínio. Assim, CAC, se vai aumentar, se não vai aumentar, eu acho que depende muito de empresa para empresa, tá? Uma coisa que eu observo bastante nos releases é a quantidade de usuários ativos nos aplicativos. Por que que isso é importante, né? O Alex mesmo comentou que hoje recebeu uma mensagem da NV falando da coleção nova. Isso custa dinheiro para a empresa, né? Mandar esse SMS. Para mandar uma notificação, um push no celular, a coleção nova chegou, a coleção imperdível chegou, é de graça. Se mandar uma notificação por dia ou mandar 200, é o mesmo custo para a empresa, já está precificado, já está no balanço antes, como despesa. Então, trazer os clientes para dentro, claro, a gente tem como essas pessoas vão chegar no aplicativo para fazer download. Aí sim entra o investimento em marketing digital, aumenta ou não aumenta o custo de aquisição do cliente, mas eu acho que as empresas elas já estão com um feeling melhor de o que funciona para trazer os clientes para a marca. Porque desde 2020, a gente tem 2 anos praticamente de muito aprendizado, né? Então as empresas elas viram o que traz retorno, o que traz cliente, o que traz clique, o que traz download e o que não traz. Então uma gestão eficiente, acredito eu, que vai começar a dar uma estabilizada no CAC ou quem sabe até fazer cair, mas não dá para dizer, né? E respondendo do Cabral, é de extrema importância uma influencer na marca. Eu vou pegar a NV. Que quem fundou a NV foi a Nath Vose, ela é uma influencer hoje com mais de 1 milhão de seguidores. Ela foi pioneira nesse sentido de influencer. Ela tinha um blog lá em 2010, se não me engano, chamado Glam For You, onde nem existia Instagram, não existia nada. Ela já tinha um blog onde ela falava do look de pessoas famosas. Né? Ela começou a receber para falar de algumas marcas, ela foi crescendo. Com o dinheiro que ela economizou, ela comprou uns tecidos aqui em São Paulo e começou a fabricar roupas que hoje é NV, que antes eram muito mais baratas com tecido de pior qualidade e hoje é o que é hoje, né? Uma empresa que fatura muitos milhões por ano. E muito disso a gente pode atribuir para a influência dela. Né? A gente pega na Black Friday. A NV vendeu, com parceria com grandes influencers que ficaram repostando durante uma semana o preview e enfim, os descontos. Em 20 minutos, da meia-noite à meia-noite e 20 da Black Friday, eles faturaram R$1 milhão. Para vocês terem uma base de comparação, foi o que a Lely Blanc, com todas as marcas, faturou no final de semana inteiro de Black Friday. A NV faturou em 20 minutos. E a gente pode atribuir
muito a Nativosa e o fato de que ela tem amigas super influentes que ficam postando NV o tempo inteiro, sim, a gente pode. Claro, a gente não vai falar de qualidade de produto, não vai falar de nada, mas sim, a gente vê a Ashua, acho que é essa marca da Renner, que é voltada mais para um público plus size. Elas têm influencers que são específicas daquela área. Contato. Exato, chamem o Cabral, mas eu acho que é só Contato. roupa feminina. Eu Ah, acho que então é só não roupa contato. feminina. Posso tirar uma dúvida com a Gente, Vitória? rapidinho, são 3h29. Bora lá. Não, Pode falar, é o pode falar, seguinte, pode falar. eu vejo a Arezzo, voltando para a Arezzo, e aí eu queria a sua opinião aí sobre demais marcas de varejo. Eu vejo que ela é uma marca que a pessoa que é mais pobre seria aquele item, né, de luxo a ser conquistado, a ser comprado, a classe média compra a rodo, e a pessoa que tem mais dinheiro, é rica, ela não vê com, né, ela compraria também. Não é um desfeito comprar aquela marca. Está correta essa avaliação? Tá. E quais marcas aí do varejo teriam esse diferencial? Porque eu vejo que é um grande diferencial porque você atinge vários públicos, né? Então, quais marcas aí do varejo também teriam esse diferencial? Pelo pé, eu compraria também. A gente eu não posso trazer para essa resposta nem Renner, nem Guararapes, nem que é a Riachuelo, né? Nem Marisa e C&A, porque se você é uma pessoa na rua vestindo uma dessas roupas, você não sabe dizer de onde que é, né? Não tem um apelo no fashion, né? Então, claro, a gente também não sabe dizer pelo sapato se é Arezzo, se é Schutz, o que é. Mas eles aí volta também para o know-how do Birman de marketing mesmo, de varejo. Ele faz com que os produtos dele sejam desejados por mulheres. Então, aquela mesma pessoa que teoricamente não tem tanta condição de pagar 300, 350, 400 reais num sapato que parcela em 12 vezes, por que ela faz isso? Ela faz porque eles têm todo um trabalho de fazer com que essa pessoa queira o que uma pessoa que pode comprar, né, com tranquilidade, que compra, eles querem que essa pessoa se sinta igual, né? Então, é um trabalho de marketing. Então, assim, a Farm, ela faz isso muito bem, porque a Farm é uma marca que tem um ticket médio mais alto, se eu não me engano, é perto dos 300 reais, então não é todo mundo que consegue comprar. Mas muita gente que não deveria estar comprando, compra, justamente para se sentir mais próximo desse público mais classe A que compra essa marca, né? Então, assim, se for para citar nomes, seria de novo Soma e Arezzo e as marcas que eles detêm, né? Que teria toda essa abrangência, Exato, né? exato. Claro, não tem como atingir um público de mais baixa renda numa Cris Barros da vida, numa É engraçado NV porque eu não da sou vida. especialista em varejo, mas eu tenho exatamente essa percepção da Arezzo, né? Então Exato. a marca acaba transmitindo Mas é isso, exatamente né? aquilo que eu falei, né? Eles fazem um sapato no Alexandre Birman de 3 mil reais, todas as influencers usam, a Anitta usa o Alexandre Birman, e eles fazem um muito, muito, muito parecido por 300 reais. Daí você pensa, nossa, eu vou comprar, né? Tá todo mundo usando 300 reais, parcelado em 12 vezes, cabe no bolso. Então, é basicamente isso. Boa. Muito bem. Vitória. Ficou olhando aqui. Não, ali não é de 300 reais, não. Vitória, eu gostaria Acabou de voltar dos agradecer. Estados Unidos, então já tá em dólar aí. Vitória, eu queria agradecer a sua participação aqui no BMC Marketing. A gente já estourou o nosso horário, mas você vê que a entrevista foi longa aí, quase 1 hora de entrevista. Muito obrigado pela sua participação. Volte mais vezes. Eu que agradeço o convite e volto sempre desde que o Cabral me responda. E manda um beijo pro Arthur, que Manda. graças a Deus puxou a mãe. Graças a Deus. Porque se puxasse o pai ia ser feio pra caramba. Mas o moleque é vindo, puxou a mãe. Obrigado, Deus. Obrigado. Valeu mais uma vez, Vitória. Obrigado. Obrigada. É isso aí, foi a Vitória Minato, analista da Bendorf. E antes de me despedir, dar aqui o meu boa tarde pro pessoal da bancada pra Os gente dois, eu não sei qual você encerrar. por favor. Ô, Cabral, Ah. quem que você vai entrevistar hoje? Leandro Petrocas. Assim que produzia. Há quantos Que também veio do Sul, só que ele mora em São Paulo. Então hoje o Sul do Brasil está invadido a BMC na parte da tarde. Dominando tudo. Gente, não dá tempo da gente dar as nossas Então tá assim, considerações. um beijo e até daqui a 30 segundos. Valeu, Cabral. Valeu, Gani. Obrigado. Obrigado. Um abraço. Valeu, Alex André. Tchau, tchau. Um abraço para vocês. Gente, muito obrigado pela participação de todos, pelas perguntas, pela participação, pelo ok.
por vocês participarem aqui do programa. Abraço para todos. Vem aí Alexandre Cabral no The Trade. Abraço, bom fim de semana. Tchau.